sobre karma. O que é, o que representa, o que significa. Por que da existência do karma? Nós vamos agora ouvir uma canção que o nosso violeiro nos trouxe hoje, nos agradecia. Não combinamos a música, mas vamos ter que sentar para combinar daqui para frente. Mas vamos ouvir com muita graça. A música, ela vem para tocar o nosso coração. É a melhor conexão que a gente faz com Deus. Através das notas musicais, parece que o nosso coração se aproxima muito mais da espiritualidade. Vamos cantar também, né? Por que não, né? Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Ele ao dono da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda se vier noites das poeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Depois da dor vencer a alegria, o Deus é amor, não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. Quero ouvir. Ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus quer sorrir. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Bom, hoje o nosso tema é o karma. Karma, originalmente, ele vem de força e movimento. Força. Eu pego uma pedra, eu faço a força.
Se eu abro as mãos, este movimento vai fazer a pedra cair. E se meu pé estiver debaixo, ela vai cair no meu pé. Então eu tenho que assegurar que ao fazer o movimento de abrir as mãos, para a pedra cair, meu pé não esteja embaixo. Então começa por aí. Karma, ela é uma palavra sânscrito, ou seja, de uma língua muito antiga, de línguas antigas, principalmente lá pela região da Índia, lá para aqueles lados lá que eu não sou boa em geografia, então não vou nem tentar me localizar aqui que não vai dar certo. Essas línguas bem antigas, ou seja, então a palavra karma, ela não é uma palavra que veio agora, de ontem para hoje. Ela vem desde os primórdios, desde lá de muito tempo atrás. E dentro da filosofia hinduísta e budista, quer dizer casualidade moral que gera uma ação, boa ou má, e que retorna com a mesma qualidade. Ou seja, se a minha ação for boa, o meu karma será bom. Se a minha ação for ruim, o meu karma será ruim. E karma, ele é um ciclo infinito de causa e efeito gerada pelas atitudes. Ou seja, o karma é uma das leis imutáveis do universo. Porque ela é o quê? Ela tem causa e efeito. E causa e efeito é uma lei imutável. Não dá para você mudar. Uma vez que você fez o movimento, não tem como você voltar atrás. Eu vou lá no rio, o rio está normal, do jeito que sempre esteve. Se eu pegar e retirar uma pedra, por mais que eu pegue essa pedra e coloque de volta naquele lugar, já não será mais da mesma forma. Houve uma causa. A ausência da pedra naquele lugar, que eu vou no meu papel, deixa eu juntar aqui dentro. A ausência da pedra naquele lugar, ele surtiu um efeito. E todas as coisas e todos os movimentos que nós fazemos geram um efeito. Seja esse movimento positivo ou seja esse movimento negativo. Ou seja, karma, ação e movimento. Eu faço uma ação e isso gera um movimento. E isso gera é uma causa que gera um efeito. Seja em qualquer momento da nossa existência, karma quer dizer a minha ação que se transformou em movimento, a minha causa que se transformou em efeito. Então, muitas pessoas tendem a achar a palavra karma como apenas algo ruim. Ah, olha só, eu estou sofrendo muitas dores, isso é o meu karma. Agora eu estou rico, lindo, maravilhoso, feliz, isso também não é karma? Claro que é. É uma causa e um efeito. Nós estamos exatamente onde deveríamos estar por conta dos nossos passos. Existem dois caminhos, um caminho de pedra e um caminho de asfalto. O caminho de pedra é mais tortuoso, mas não é tão quente. Mas o caminho do asfalto é bem quente. Então eu tenho que fazer uma escolha em qual caminho eu vou fazer para chegar à padaria. Eu escolho o das pedras. Eu estou caminhando para chegar até a padaria, mas eu estou descalço. Eu optei por caminhar descalço. Eu vou caminhando. Neste caminhar, o que vai acontecendo com os meus pés? Está enchendo de machucados, porque a pedra, se eu não tiver um pé o suficientemente grosso pela vida, porque tem pessoas que andam com tranquilidade em cima da pedra, porque tem a sola do pé grossa de tanto andar pelas pedras. Porque você vai aprendendo de tanto você passar pelo movimento, você aprende com ele, né? Então, ok, mas se eu tiver, vamos imaginar que eu tenho um pé bem fino e tenho que passar pelas pedras. Se chegar no meio do caminho, alguém me ceder um sapato, for um sapato de salto alto, e eu colocar esse sapato de salto alto, quando eu chegar na padaria, os meus pés vão estar sangrando, vão estar doloridos, porque as pedras vão fazer com que o meu andar seja muito ruim, principalmente se eu estiver de salto. Agora, se no meio do caminho alguém me dá um tênis, ou melhor, eu vou optar por usar um tênis, eu vou com tranquilidade sobre as pedras. Eu vou chegar lá na padaria tranquilo, porque eu estarei protegido. Assim é a nossa existência. O karma é isso. Eu tenho um caminho a seguir. Agora eu vou
asfalto, mas o asfalto é quente da mesma forma. Se eu usar um salto alto no asfalto, não terá tantos problemas. Eu vou cansar, vai doer um pouco o pé, mas ainda não terá o mesmo problema, porque o salto é alto, o problema do asfalto é estar quente. Não é o problema de ter buracos como um chão cheio de pedras. Agora, se eu colocar um calçado de borracha, a borracha tende a esquentar, a sola pode derreter, porque aquele asfalto é muito quente. Ou seja, o caminho e o calçado é muito diverso. O que para um caminho o calçado é bom, para outro não. Então as nossas escolhas na nossa existência é assim. Nós geramos o karma fazendo essas escolhas. Primeiro, escolhendo o caminho. E segundo, escolhendo o que vai no nosso caminho. No caminho de pedra, o salto alto representa a ignorância, a arrogância, né? Vamos lá, eu vou por esse caminho, mas eu vou altivo. Eu sou muito melhor que os outros, eu sou superior. Este calçado vai ser doloroso nesse caminho. Agora, se eu colocar o tênis da solidariedade, do respeito, do amor, o caminho vai ser suave. É a mesma coisa que acontece no caminho do asfalto. As escolhas vão fazer a diferença. E o karma, ele é assim, ele é o que é. Mas uma vez que eu vim para essa encarnação com um karma, eu vou até o fim. Aquele vai ser meu karma e pronto. E isso está ali fadado a ser assim. Está lá escrito que eu vou, que esse é meu karma e pronto. Tudo bem? É assim que funciona? O karma funciona assim? Não, porque é por merecimento, né? O karma, existe uma ação e existe uma reação. Existe uma força e existe um movimento. Eu fui lá, eu usei, eu fui pelo caminho das pedras, eu optei por esse caminho. No meio do caminho, houve pessoas que passaram por mim, com arrogância e prepotência. Se eu vestir este calçado, é claro que o meu karma vai ser ainda mais difícil do que eu havia programado. Se eu deixar a ignorância me dominar, vai ser muito mais difícil o meu caminho. Agora, se no meio do caminho eu resolver vestir o calçado da humildade, do respeito, da doação, do amor ao meu irmão, é lógico que o caminho vai ser mais suave. Eu vou chegar lá ao meu destino com muito mais tranquilidade. Eu posso melhorar o meu karma partindo das minhas ações. O que eu for fazer vai resultar numa resposta final. E pode ser em qualquer momento. Em qualquer momento. Eu posso vestir o salto alto no início da caminhada, no meio da caminhada ou no final da caminhada. Eu posso vestir o tênis no começo da caminhada, no meio da caminhada e no final da caminhada. Ou seja, a caminhada vai depender do meu progresso, do que eu desejo, do que eu faço. Quer acrescentar alguma coisa, meu? Claro. Então, vai. Muito bem. Eu gostaria de, antes, transmitir como eu vim até de supetão. Eu não sabia que iria, então eu sempre faço uma grande preparação antes de começar a falar, porque sei da grande responsabilidade que se tem em qualquer palavra que é dita, ainda mais quando você vai doutrinar, ensinar, transmitir algum tipo de conhecimento. Você sempre se prepara adequadamente, não só com o conteúdo, mas também energeticamente. Isso. E assim eu digo, resumidamente, que eu pulso luz no chakra frontal para ativar a glândula pineal. A glândula pineal é onde a gente recebe as intuições que vêm da espiritualidade. Então, quando a gente não sabe resolver um problema pela razão, a gente usa a intuição. E a intuição é transmitida através da glândula pineal. Ali é onde traduz as mensagens dos mentores, dos benfeitores, do Senhor Jesus, do Cristo planetário e assim por diante. Inclusive o Pai, Deus. É por ali que é onde a mensagem chega e a gente, se estiver preparado para
traduzi-la através do nosso pensamento e sentimento em condição equiparada com ele, a gente consegue traduzir. Quanto ao tema karma, é muito interessante, porque faz parte da nossa vida, principalmente quando nos tornamos uma individualidade. O que é uma individualidade? A partir do ser humano, o ser humano adquire a individualidade e começa a operar a lei do karma. Antes do ser humano, nós chamamos de almas-grupo. O que é alma-grupo? Um mineral, um vegetal e um animal pertencem à categoria de almas-grupo. Então, um gatinho nosso que a gente cuida participa da alma-grupo do planeta Terra, dos felinos gatos. E ele vai se desenvolvendo pelos milhares de anos, adquirindo individualidade e tendo o quê? O seu espírito. E quando a gente começa a entrar no reino hominal, chegou a ser homem, então temos características de homem. Nós pensamos, nós sentimos, nós temos emoções, nós temos características que nos tornam humanos. Então nós começamos a operar na lei de causa e efeito. Então quando nós entramos em um mundo primitivo, que digamos um mundo primitivo é um mundo onde descobriu-se o fogo, por exemplo, a lei do mais forte. Acabamos de sair dos instintos animalescos da vida animal, da agressividade, do ego realmente sendo colocado à prova do que? Sobrevivência e pensar só em si mesmo. O instinto de sobrevivência. Eu quero sobreviver, né? Então o que importa é o bem somente para mim. Então nós estamos agora na categoria humanos, e quando nós estamos no meio primitivo, a lei do karma, ela também sobrepesa pelo nível de consciência que a pessoa tem. Então, digamos, se eu estivesse em um planeta onde eu fosse um ser troglodita, acabando de encarnar, e a lei do mais forte imperasse em mim, como por exemplo, eu fosse um troglodita muito forte, musculoso, grande, e eu fosse o líder das pessoas pela minha força, então eu imponho a minha vontade sobre os demais, e vocês vão fazer o que eu mando, porque aqui é essa a lei. E se você não aceitar, eu vou agredir você. E você vai ficar bem quietinho, porque sou eu que mando. É assim, resumidamente. Se esse troglodita pegar uma pedra e jogar na cabeça de outro, e assassinar outro irmão, a lei do karma para ele é muito menos rigorosa do que um ser humano que está encarnado na Terra hoje e pega e assassina outra pessoa. Com conhecimento. Então, tudo tem este equilíbrio, porque é o nível de consciência da pessoa. Se um ser humano aqui, com um grau de consciência elevado, pega e causa um grande dano, é muito maior a sua consequência do que um troglodita assassinar uma pessoa em um planeta primitivo. Entendem a lógica? Para que a gente possa adquirir realmente conhecimento e colocá-lo na prática, tem que fazer sentido. Se não fazer sentido, você não vai trazer para a sua vida. Tanto que eu boto o exemplo de que eu deixei de comer carne exatamente pelo convencimento motivado das leituras de por que não comer carne. Porque se você for pela leitura humana, vai te motivar a comer. Pela proteína, pelas situações que fornecem ao ser humano. Mas espiritualmente falando, quando você lê a respeito disso, o teu convencimento chega à conclusão de que agora que eu sei, se eu fizer isso, será muito mais grave do que quando eu não sabia. Entenderam a lei do karma? Em ação? Se você sabe, é muito mais sério do que quando você não sabe. Então uma pessoa pode pensar o seguinte: então é melhor eu não saber de nada. Dizer agora isso mesmo. E daí eu posso fazer, é melhor eu não saber de nada. Será? Será que uma pessoa em nível de ignorância, ela é feliz? Será que a ignorância traz felicidade? Ou será que quanto mais você descobre, mais feliz você é? Claro, as pessoas que muitas vezes desenvolvem o intelecto muito sem compatibilizar com o amor e o sentimento, né? Elas tendem o quê? A cair também. Tem que ter o equilíbrio entre a razão e o coração. Então uma pessoa tem que saber que tem de desenvolver o seu amor. O seu amor. Mas voltando ao equilíbrio e à situação do karma.
Nós também reencarnamos em um planeta onde nós estamos em provas e expiações. Significa que um ser angelical, se ele vier em missão, o Senhor Jesus, digamos, nosso governante planetário, já dizem, já há situações que falam que é hoje o Saint-Germain, já está como regente planetário, o Senhor Jesus como um grande assessor, ainda continua no planeta, né? Pela sua ascensão ele vai cuidar de algo muito maior, né? Mas teremos sempre grandiosos espíritos cuidando, inclusive o Senhor Jesus. Então, nessa situação, quanto ao karma, fugiu o que eu diria. Então, Perdão, pode seguir. Então, como nós estávamos falando do karma, que fugiu dele, agora eu já peguei. Pode pegar. Causa e efeito. Ele disse, quanto mais nós sabemos, mais nós somos responsáveis. Mas a ignorância também é um grande inimigo. Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo. Quem frequenta a casa e quem sabe... O que acontece com os espíritos que ignoram o que acontece pós-morte? São os que mais sofrem. Às vezes ficam perdidos, às vezes não conseguem se encontrar, às vezes estão em busca de um céu, de um lugar que está apenas na sua própria filosofia e que não existe de verdade. Então essa ignorância também é ruim. Quando nós ignoramos, nós ficamos muito mais suscetíveis ao erro. Porque o erro na ignorância, ele é tão comprometedor quanto em qualquer outra situação. Porque quando eu ignoro porque eu quero, é diferente de eu ser ignorante. Eu nasci numa aldeia de índios e a minha cultura, e naquele lugar eu aprendi a ver a espiritualidade daquela forma lá. Isso não é ignorância, é aquelas circunstâncias, é o momento de evolução daquele sujeito. Agora, eu estou aqui, ligado à tecnologia, aos conhecimentos, qualquer clique que eu fizer, eu vou ter tudo ao meu acesso, tantas coisas boas quanto as coisas ruins. Eu sou responsável pelas coisas que eu vejo, que eu aprimoro. Agora vamos imaginar. A geração de 60, ou vamos dizer, de 70 para baixo. As pessoas de 70 para baixo. Se hoje voltasse tivesse que não pudesse mais reencarnar, ou então desse algum problema aqui na Terra, nesse exato momento, e nós ficássemos 6 meses sem luz, sem tecnologia, tivesse acontecido uma catástrofe que nós não pudéssemos ter acesso a nada. Tivéssemos que nos virar com o que a natureza nos oferece. Nós conseguiríamos com mais facilidades do que esses jovens hoje, de 19 anos, 20, 30, não vamos de 30 anos para baixo, ter que reviver uma coisa que eles nem conhecem. Eu, na minha geração, que olha que eu sou, né, eu vivi em casa sem luz elétrica, nós vivemos sem luz elétrica, tendo que tomar banho de canequinha, ou então lá na casa do meu tio era um balde que tinha um monte de furinho que cheio de água e a gente tomava. Então você imagina, se tivesse... Isso é a própria alimentação. Nós comíamos tudo que a natureza nos dava. Tudo. Caiá, tangerina, batata doce, tudo que a gente comia. Que os jovens hoje jamais colocariam. Então, você já imagina... de animais, essas coisas que os jovens hoje jamais colocariam no corpo. Você imagina, você jovem, pense bastante na evolução de vocês. Imagina se vocês vão ter que viver uma situação dessa. Por conta do... Na época do ciclone, que foi uma semana, a gente já estava pirando, que dirá 6 meses. Agora vocês imaginou se por conta das ações de vocês têm que reencarnar numa região em que vocês têm que fazer tudo isso? Você está lá numa região longínqua, numa aldeia indígena, porque nós ainda existe muito ainda nesse mundo, muitas pessoas que ainda nem foram colonizadas. Você já imaginou hoje o teu espírito ter que regressar a essa era mais primitiva? O quanto difícil não seria para você? Então é melhor você compreender o caminho, você pegar e usar o calçado adequado em cada estrada que você for fazer. Colocar o calçado da bondade, do amor, do respeito, do conhecimento, para que você não tenha que retornar a esses lugares. Voltando à linha de raciocínio, eu peço desculpa. Agora ele já achou. Eu tinha perdido, mas ele já achou. Por isso que é necessária a preparação. Porque depender só da intuição, você pode ficar na mão. Mas voltando.
eu recordei qual era a minha linha de raciocínio. Quanto à ideia de um espírito angelical que não tem mais karmas negativos a serem quitados com a lei do que se diz a roda das reencarnações, para que você quite aquilo que fez e ascenda espiritualmente e o seu perispírito adquira o que Jesus falava quanto à vestimenta de núpcias na sua parábola. Quando você está com o seu espírito diáfano, transparente, luminoso, pelo seu grau de evolução. Se um espírito diáfano desse vem reencarnar na Terra em missão, ele vai ter dissabores na Terra. Mas aí você vai perguntar, mas tá, ele não tem karma negativo para sentir coisas ruins? Porque ele já não tem mais que sofrer, não é mesmo? Só que é o seguinte, quando um espírito desse vem nadar no oceano da Terra, ele vai encontrar muitos jacarés nesse oceano. E a sua roupa muito lúcida, muito transparente, pode ser que rasgue, passando pelos espinheiros. Significa que quando ele entra aqui, ele está adstrito também ao karma do planeta. O karma do grupo, da sua família, o karma da cidade, o karma do país, o karma do mundo. Isso é interessante de pensar também. Porque as pessoas também estão adstritas a receberem de retorno também, por exemplo, uma chuva que acabe destruindo. Aí você pergunta, mas ela não tinha que passar por isso. Por que ela tem que experimentar isso? Se ela não tinha karma para receber isso em troca. Porque ela aceitou encarnar em um ambiente assim. Ela sabe exatamente onde ela pisaria. Então existem coisas que, como se diz, são provas e expiações. Então não é só expiação que existe. Existem também provas. O que, na geral, é expiações? Provas a gente sabe que a gente tem que passar. A expiação é exatamente a lei do karma em ação pelo que você fez. Então você expia, como se diz Jesus, na situação de Jesus, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Essa é a expiação. Agora, a prova é que a pessoa não feriu ninguém com ferro e foi ferido. E aí, qual vai ser a tua reação? Você entendeu? Então pode ser que alguma coisa que esteja sendo passado, você não deu causa. O grupo kármico fez. Como, por exemplo, um espírito excelso viesse e encarnasse aqui, né? Eu vou dar um exemplo bem prático, real. Tem um espírito, já em nível angelical, que encarnou para que fosse para ser presidente de Israel. Aconteceu uma situação bélica lá, recente. Ele tinha 8 anos. Ele desencarnou agora. Isso, recente. A programação encarnatória dele era para que ele fosse o presidente de lá, pelo nível dele evolutivo. Só que a questão bélica, né, levou o que? Uma explosão que ele acabou desencarnando. Então ele está sujeito também, ele sabe que isso é possível acontecer. Tanto que muitos vieram com missões na Terra, e o que eram feito? Muitas vezes, cerceado a sua missão e geralmente desencarnado. Como, por exemplo, Antúlio na Atlântida. Foi uma pessoa também que os negativos trabalharam para que a sua filosofia, a sua escola de filosofia não desse certo. Isso vocês podem ver no Perdoa-te, um livro muito bacana, Perdoa-te. Então isso é interessante do karma, porque, claro, então a pessoa vai pensar, então eu estou sujeito, né, ao grupo, e não só às minhas ações. Exato. Por isso mesmo que as pessoas veem o quê? Este mundo chama-se, muitas vezes chamam de Maya, que é uma grande ilusão à matéria. Porque a verdadeira vida é espiritual. Só que muitas pessoas acabam sendo muito para um lado. Então a matéria não vale nada. Se tudo isso é uma ilusão, eu não vou. Por que eu vou dar valor à matéria? Também é um grande erro. Porque a matéria é o veículo de manifestação para
diafanizar o nosso espírito, fazendo com que nós provemos que o nosso espírito consegue superar a animalidade e os instintos e entrar, como se diz, as leis e os profetas, né, que o Senhor Jesus também dizia, ama o próximo como a ti mesmo. Sabe o que é isso? É você colocar o interesse coletivo acima dos seus, mais do que os seus. Você ama o coletivo, tanto que você não se importa. E se for pelo bem do coletivo, você se sacrifica. Mas pelo bem, é contrabalanceado. Entendem? E Nosso irmão Sandro. Eu só queria fazer um comentário, aprofundando um pouquinho mais a relação do karma com a ação. O karma não seria uma frequência. Se nós olharmos com a frequência, desde a escala de Hawkins, lá de baixo, da vergonha, do medo, da raiva, da culpa, depois subindo para o amor, o perdão, para a benevolência, os espíritos de luz. A partir do momento que você tem o entendimento do amor, a sua ação vai ser compatível com a sua frequência e com o seu amor. Então, você vai trabalhar o karma não em cima de uma ação, é de uma frequência anterior que vai gerar uma ação. Não sei se é isso que você está passando. Vou trazer uma situação muito interessante. Nossa, olha só. Quando a gente vai fazer uma ação ou omissão, não parte do plano físico. Não parte do plano físico. Ela parte primeiro do plano mental. E do plano mental significa o quê? Partiu do teu perispírito. Vamos resumir a situação do que nós somos, sem adentrar em todas as situações e camadas. Nós somos uma centelha extraída do Pai. Somos luz. Chamamos de espírito. O que reveste o espírito para individualizar-se, manifestar-se, chama-se, pela doutrina espírita, perispírito. Dentro do perispírito existe corpo mental inferior, superior, átimo, búdico e assim por diante. Tem várias camadas. Mas o que importa? Perispírito. O perispírito liga-se para poder ter o corpo humano junto no duplo etérico. Então você tem o espírito, luz, revestido de perispírito. E o que liga o perispírito ao corpo físico chama-se duplo etérico. O karma, quando é gerado, ele parte desde o plano que foi montado espiritual, do perispírito, passa para o plano do duplo etérico, e do duplo etérico para o físico. Tem todas essas camadas. Então, o que aconteceu dentro da grade cósmica? Desde o momento que foi gerado o pensamento, você já começou a criar a consequência do que você colocou em desequilíbrio a lei. Então, só a situação de você pensar, você já está entrando, fazendo com que aquilo que você pensou comece a tornar realidade no físico. Vocês entendem? Parte primeiro do mental e vai começando a tomar forma. Então, tudo que existe primeiro surgiu na mente. Primeiro surgiu na mente. 7 princípios de Hermes Trismegisto faz todo o sentido, então, desde o mentalismo, ação, reação, causa. Com certeza, com certeza. Polaridade. Com certeza. Então, quando uma pessoa pensa de alguém, ela já está criando que aquilo, em um momento, vai passar pelos planos do mental, do perispírito, para o duplo, e do duplo para o físico. não só de uma pessoa, de todas as coisas, de uma nação, o que você pensa sobre o teu ambiente de trabalho, o que você pensa sobre a cidade que você vive, o que você pensa de todas as coisas em seu entorno. Desde o universo, o que você acredita, o que você deixa de acreditar, o que você fortalece, o que você não fortalece. E aí o interessante e de consciente coletivo também. Exatamente. E aí o interessante é que a pessoa vai ter que fazer a correção cósmica de todo o ato que fez, desde o pensamento, que subverteu as leis em contrário com o de amor, de progresso, de tudo aquilo que o universo de fato manifesta e pode se ver nele, pela minha interferência contrária à lei. Então eu tenho que o quê? Corrigir com ações. Fazer todo o papel de volta. Se eu pensei mal, eu vou ter que voltar e corrigir pensando bem. Exato. Então as pessoas falam muitas vezes de queimar o karma. Eu tenho que passar por uma expiação
por algo que eu fiz, mas eu acabo queimando, não necessito passar por aquilo. Significa o quê? Que as minhas atitudes de correção voltaram ao ponto de equilibrar o universo com aquela expiação que eu teria no futuro. Então, se eu matei alguém, e eu teria de expiar a morte pelo mesmo fenômeno que eu fiz, se for brutal, se for qualquer forma com que eu dei causa, se eu começar a corrigir a ação, voltando, e em vez de destruir a vida, dar a vida, eu posso reconstruir o problema cósmico que eu mesmo causei. Então, essa que é a situação. Quanto mais você sabe, maior é o dano cósmico que você causa. Teve uma explicação de um espírito aqui na casa mesmo, uma vez, que foi perguntado para ele o que fazer quando a gente tivesse esses pensamentos, tipo, pensar algo ruim para a pessoa. E ele explicou algo que eu faço até hoje, imaginar os pensamentos como uma bola. E aí, quando for um pensamento ruim, você imaginar ela suja e ir polindo ela, e pensando, e limpando ela até ela se tornar um pensamento bom. Eu acho interessante porque ele falou uma vez só e isso marcou na minha cabeça e eu faço como se fosse automático. Eu penso, paro e... Continuando com a tua questionamento. Nós somos uma gota no oceano, mas nós somos o oceano. Independente de sermos uma gota apenas, nós ainda fizemos parte do oceano. Entendeu? Essa é a questão. Essa é a questão. Eu posso ser um grão de areia, mas ainda assim eu sou a areia. Nós somos uma fagulha, mas ainda assim nós somos uma chama inteira. Eu vou complementar a irmã Eliane com a representação do que se fala. Todos somos um. Todos somos Significa o quê? Que é uma só consciência. É uma só. um só. Nós só somos uma fagulha extraída dela, mas pertencemos a ela. Então todo o bem ou o mal que fazemos, nós extraímos dali e toma vida, porque nós viemos desse uno. Então muitos falam que nós somos o quê? Como se fosse num nível cósmico, que fosse reduzir as partículas. Ou saber quem sou eu mesmo, então? Se eu sou uma consciência. Então as pessoas começam a olhar o quê? Tá, então eu sou uma forma física, esse corpo individualizado, uma foto. Eu sou essa matéria. Então as pessoas começam para poder compreender isso, graças a Deus a ciência avançou. Para que a pessoa comece a ver o mundo subatômico. Então ela começa a ver que nós somos o quê? Como diz Einstein, energia condensada. Forma de energia condensada. Quando desencarnar este corpo, nós entraremos em uma forma de energia livre. Livre. Significa que quando estivermos no astral, nossas plasmagens e formas de pensar um ou do outro, ou querer ou não querer, materializarão muito rápido. Porque lá a energia não é condensada, é livre. É livre. Por isso a leveza espiritual. Quando a gente desencarna uma grande situação que percebe-se, é a grande leveza. A gente vê o como é pesado entrar em um veículo carnal. É como incrível. Então, para que a gente possa compreender esse mundo subatômico, nós podemos visualizar que nós aqui somos como uma onda. Como isso? O que é uma onda, então? Uma onda. Já jogaram uma pedrinha no rio e viram as ondas se movimentarem? Ou então, como que o nosso sinal está chegando aqui? Se pegar um telefone e eu vou ligar para outra pessoa, lá do outro planeta, do outro lado do planeta, e vou falar oi. Né? Como isso está chegando até aí? É essa onda. Já, então, no próprio físico, nós já conseguimos verificar essa onda. Então a gente pode ampliar para que nós pensemos assim. Nós somos uma onda com todo o resto. Todo. Então não há forma. A forma é como uma ilusão. Para que a gente possa perceber que eu sou individual. E então crescer e libertar-se cada vez mais da individualidade.
e integrar o uno. Aí você vai perguntar, tá, então quando eu integrar e perceber que eu sou um com tudo, eu vou desaparecer? Como muitas doutrinas e pessoas pensam, que quando voltarem para Deus você desaparece. Então não tem mais a sua consciência. Muitos pensam nisso. Não. Você continuará sendo um, tendo a sua consciência, mas integrará-se a todo o cosmos. Entende que interessante? Então. É uma só. É uma consciência só. Se isso realmente for bem entendido pela pessoa, ela compreende porque Jesus falava: ama a Deus sobre todas as coisas. É o que nós somos. Parte de Deus, parte do um. Como que você não vai amar o que você é? Como que você vai refutar o que você realmente é, em essência? A sua própria origem, né? Quando você desfaz todas as ilusões da matéria, desfaz todas as ilusões dos véus caem, de que é uma ignorância eu não amar o próximo como eu amo a mim mesmo. É uma ignorância. Você chega a essa conclusão. Agora, quando a pessoa ainda está dominada pelo ego, ela pensa que ela tem de ser superior aos outros e os outros têm de fazer a minha vontade. Só que esse tempo, pelo tempo cósmico, a pessoa passa pouco tempo pensando assim. É uma fase que sabe como que os grandes espíritos chamam? Ignorância. E quanto mais se aprofunda na ignorância de pensar que só o melhor para mim, chamam-se cada vez mais profunda. Então, é mais ignorância. E sabe qual é a realidade? É o que o Senhor Jesus disse. Ama a Deus. Porque quando você ama a Deus, você também está amando a si mesmo. Porque você também é parte de Deus. Uma das linguagens usadas no início, quando nós ainda estávamos bem gatinhando dentro do Espiritismo, sobre exatamente o que era Deus. Para muitas pessoas estava muito difícil fazer essa compreensão. Um dos Espíritos nos deu o seguinte exemplo, que Deus era como uma grande árvore, e nós, Espíritos, éramos as folhas. Essa árvore, ela vai crescendo e as folhas vão crescendo. As folhas têm o seu tempo de duração, caem na terra, são absorvidas pela terra novamente e entram novamente pelo tronco da árvore, renascem como folha, caem na terra, alimentam a terra, tornam-se seivas e voltam. Até o momento em que elas vão para a terra e se conectam com um tronco e não precisam mais se tornar folhas. Aí outras folhas surgirão. Eu achei assim fantástico esse formato. Tanto que na época a gente tinha uma pilastra no meio da sala e a gente fez uma grande árvore. E nós temos essa grande árvore ali no passe. Porque essa foi... E aproveitando que eu já estou empolgado, assim, Jesus, quando veio, ele deixou muito clara a mensagem que Deus sempre esteve dentro da gente. Sempre. A igreja que tirou Deus de dentro e botou para fora em 325 depois de Cristo. E também, usando essa passagem da árvore, a semente é como se também não tivesse Deus. É uma semente que futuramente vai gerar frutos e se transformar numa árvore. Ela tem um Deus dentro dela, só que num processo de evolução. E nós ainda continuamos buscando Deus fora, e Deus está dentro da gente. Desculpa, é mais uma introdução. Mas é maravilhoso, é para isso que a gente está aqui. E isso a gente vê como as religiões fazem com as crianças. Há uns 3 anos atrás, eu estava no Tancredo ainda como supervisora, e eu coloquei no ensino religioso. A pergunta foi: quem é Deus para você? E cada criança foi representar esse Deus. Então eu coloquei o trabalho das crianças expostos. E eu não tinha percebido. De repente uma aluninha chegou para mim e disse assim: ô professora, por que aquele menino trancou Jesus dentro da igreja? Ele trancou dentro da igreja?
Eu fui olhar no desenho, realmente ele havia desenhado na igreja e colocou um cadeado na porta, tinha um cadeado desenhado, né? Aí eu respondi para ela, porque para ele, Deus permanece, o único lugar onde a gente encontra Deus é dentro da igreja, cadeado, que é só lá que você encontra. E Deus não está em nenhum outro lugar que não seja lá dentro. E ela olhou, colocou a mão na cintura, né? Mas para que prender Deus dentro da igreja? Falei, exatamente, né? Então, assim, nós ao longo da história fomos tirando Deus de dentro de nós, fomos tirando essa essência maravilhosa que nós somos e fomos nos colocando para fora, distante, e que temos que fazer muitas vezes um caminho oposto para encontrar esse Deus que muitas vezes é tão figurativo que não alcança o nosso coração e não preenche o vazio que está dentro de nós. Muitas vezes se louva, se grita, se berra, se clama o nome de Deus, mas é muito superficial, porque realmente no momento em que você precisa senti-lo e amá-lo com todo o coração, você percebe que a sua crença ainda está muito limitada. Então, realmente, precisamos encontrar Deus dentro de nós. E a questão kármica nós resolvemos quando nós entendemos que Deus está aqui dentro, que Ele é de dentro para fora e nunca de fora para dentro. Para finalizar as últimas palavras, eu recomendo a mesma situação da Nova Ordem, todos os livros da Nova Ordem de Jesus. Carta de Cristo também. Dizem o seguinte: se você quiser avançar rápido, você tem que ter uma afinidade de uma oração constante. É necessário você ter uma afinidade verdadeira de oração e meditação. Se você não meditar, você não vai avançar. Você não vai despertar o que a irmã Eliane mesmo disse agora, de dentro para fora. Então é necessário que a gente ouça dentro e compreenda o que há dentro. Claro que no começo, até se tornar um hábito, você meditar, realmente internalizar, silenciar os pensamentos, se sentir em paz com você mesmo, enquanto silencia e respira e não precisa de mais nada, leva um tempo. Porque ainda vai ter que enfrentar o muro negro da própria consciência. Mas ela vai sendo limpa, porque quanto mais você medita, mais um pouco da fragrância de Deus acaba ficando em nós. Nós podemos assim ir cada vez mais, nos libertando dessas amarras que impedem que a gente veja a luz e sinta Deus. E é treino. Se eu não consigo 10 minutos, eu vou com 1. No outro dia eu vou com 2, 3. É como você ir para a academia fazer ginástica. Você começa aos pouquinhos e quando vê, isso já faz tão parte de você, já se torna tão seu que você não consegue mais ficar sem. Então é tudo questão de você treinar. É treino. Treino é dedicação e é disponibilidade. Eu tenho que querer. Se eu disser o tempo inteiro, eu não consigo, pode ter certeza que você não vai conseguir. Tudo que você quiser, você precisa realmente querer. E ir treinando, e ir forçando, e ir acreditando. Porque a fé, ela não é pela metade, ela é completa. A Juliana Martins mandou aqui na live: quando Deus está no nosso coração, a dor do próximo dói na gente, porque o amor, quando habita dentro da gente, reflete através de gestos e palavras. A boca diz aquilo que o coração está cheio. Então vamos, muito obrigada pela sua fala. Que nós tenhamos esse entendimento. A nossa questão kármica que diz assim, ó, karma, ciclo infinito de causa e efeito, gerado pelas nossas atitudes. O que eu faço, o que eu sou, o que eu penso, o que eu sinto. Isso vai determinar quem eu serei, onde eu estarei e como estarei. Ok? Então vamos. Tá.
Agora é o momento do passe. Quem estiver em casa pode colocar um copo de água em cima da mesa e aproveitar para meditar, aproveitar para sentir através das canções o coração. Sentir o coração do irmão pulsando dentro de você. Você é parte do todo, então aproveite esse todo. Não diga não posso, e não vai conseguir. Tudo acabou, e o sonho já passou, e vai desistir. Deus não se agrada de tal decisão. Vencer é preciso, Deus está contigo, estendendo as mãos. Não fique desse jeito, com essa angústia no seu peito. Deus não quer te ver assim. Você não foi derrotado, nem com ele desprezado. Toda prova tem um fim. Pode a mãe se esquecer do filho que viu nascer e o sol do céu cair. Nem que o mundo inteiro a vez, nem que o fim seja o começo. De você Deus não vai desistir. Vencer é preciso, só prosseguir. Vai ser hoje porque está. Deus está contigo, é por isso que eu te digo, você vai conseguir. Vencer é preciso, é só prosseguir. Deus está contigo, é por isso que eu digo, você vai conseguir. Toda vez que você tenta se alegrar, uma chuva de tristeza vem molhar a sua vida. É uma espada dividindo o coração, é uma dor que já não tem explicação, alma ferida. Você se ajoelha e fala com Jesus, que já não suporta mais levar a cruz. Pensa em desistir, mas eu hoje estou aqui pra lhe dizer, vai orando, não desista de bater, que essa porta vai se abrir. Bate na porta até abrir, pode insistir, Deus está vendo, a noite passa, vem a aurora, o sol agora está nascendo. Essa chuva de tristeza em seu olhar, Jesus Cristo pode agora transformar em chuva de bênção. Acredite no que sem
esperando por você, com recompensa, aqui na porta, até abrir, pode insistir, Deus está vendo, a noite passa, vem a aurora, o sol agora está nascendo, aqui na porta, até abrir, volte a insistir, Deus está vendo, a noite passa, vem a aurora, o sol agora está nascendo. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta digna e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar, como oferta viva em teu altar. Pra te adorar,
A última fila ali. 2, 3. Vem, Pedro. Das águas, ouço Deus no furor dos ciclones da vida. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobre.
vejo Deus nas estrelas tremendo. Vejo Deus no esplendor da alvorada da luz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que corre a lembrança. Sinto Deus no morrer de feliz esperança. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmã, sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor dos ciclones da vida. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Alguém ficou sem passe? Todos tomaram passe? Você tem mais de 50 anos? Bem mais. Boa noite, seja bem-vinda. Que a paz esteja com todos vocês. Que assim seja. Me chamo Eliseu. E a mensagem é rápida. Mas ela diz: somos exatamente o que queremos e desejamos ser. Temos em nossos corações, em nosso espírito, em nossa mente, todos os desejos a serem vencidos e serem realizados. Se você quer paz, viva a paz. Se você quer o amor, viva o amor. Se você quer sabedoria, procure-a. Em todas e em qualquer circunstâncias da humanidade, o conhecimento. Mas o conhecimento que nos leva a encontrar o caminho. Nós temos uma rota, nós temos um anseio, nós temos um desejo. Você é exatamente aquilo que você programou. E você será exatamente aquilo que você programou. Não importa de onde você surgiu.
Não importa aonde você vai chegar, você sempre retornará ao lugar onde veio. O que vai fazer a diferença na sua existência, nas suas encarnações, é o que você faz diante de todas as coisas. Seu karma é o seu plantio, é o seu desejo, é a sua vibração, é a sua sintonia. Não é preciso dar grandes passos, mas é preciso dar um passo. Não é preciso realizar grandes feitos, mas é preciso realizar um feito. Mas o principal é amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Só isso vai acelerar o processo. Só o amor incondicional a Deus e às suas criaturas, desde as mais singelas às enormes criações, desde o grão de areia ao sistema solar. Tudo precisa ser amado e preservado por você. Tua responsabilidade começa no ponto que você surgiu. Você faz parte do todo e o todo faz parte de você. Se você não pensar no coletivo, não será na individualidade que você alcançará o êxito. Que assim seja. Que assim seja. Agora a psicografia. Carlos quer realizar o encontro de seres humanos e extraterrestres. Cientista com 5 anos do maior desenvolvimento científico que existe na Terra, Carlos acredita que existem outros seres humanos vivendo além da Terra. Carlos aplicou o conhecimento físico de acordo com o planeta em questão para descobrir se haveria vida humana nele. Com equipamento capaz de detectar organismos vivos, Carlos o alterou para diferentes frequências, através dos minúsculos estados de ação das moléculas ao contato de outro organismo vivo. Carlos percebeu que a vibração de determinadas moléculas modificavam ao entrar em contato com outro organismo vivo. Carlos usou a sonda espacial para fazer seu teste e assim preparou tudo para seu experimento em um planeta próximo à Terra. Com o advento da experiência, Carlos constatou que existiu uma frequência que as moléculas identificaram um organismo vivo neste planeta. Logo, se era humano, Carlos logo obteve sua resposta. Com o seu equipamento estando naquele planeta, o Carlos recebeu uma interação analisada, onde somente um ser inteligente seria capaz de realizar. Esta foi a constatação para sua alegria que existia vida inteligente naquele planeta. E Carlos, provando, enviou as provas aos líderes de seu país. Isto foi um fato de muita incredulidade frente à resposta que os líderes deram a Carlos, sendo a seguinte: nosso servidor, com honra, sua descoberta nos foi bem-vinda. Logo, não será levada ao conhecimento da humanidade. E isto foi o fim desse trabalho em relação à vida extraterrestre para o cientista Carlos, pois seus estudos seriam direcionados a outra área deste dia em diante. Carlos viveu sua vida como todos os que também vivem. Um dia retornou ao plano espiritual e lá obteve o motivo de seu trabalho não ser revelado ao público. Com o medo dos líderes serem exauridos de seus postos, através do fato de outros seres humanos possuírem outras formas de gerirem suas humanidades mais evoluídos que o sistema da Terra, eles optaram por não revelarem a vida extraterrestre
preservando assim de a humanidade descobrir um meio diferente, mais moderno e eficaz de controlar os seres humanos, e assim evitando uma revolução das pessoas exigindo uma mudança. Mas uma informação além desta, Carlos também recebeu. É que em um futuro breve, a vida dos seres extraterrestres será revelada, ao cabo de que os mesmos medos que os líderes de nações verem uma nova forma de se liderar a humanidade também será vinda, trazendo à população do planeta Terra muito mais igualdade de recursos e condições de trabalho aos seus habitantes. Carlos. Muito bem, então. Agora nós vamos dar continuidade, vai ter as bioenergia e o passe dos ares. E assim nós desejamos a todos que estão nos ouvindo um muito obrigado, que fique com Deus e até a próxima. Que assim seja. Que assim seja.